de hoje, de onde me virá o socorro. Você pode dizer mais uma vez assim, de onde me virá o socorro. Abra a sua Bíblia no Salmo de número 121, quero agradecer a Milene que fez essa arte para mim. Que Deus te abençoe, Milene, você que está na sua casa, que Deus te abençoe e continue te usando, em nome de Jesus. Todos têm a palavra do Senhor aberta no Salmo de número 121. Eu falei 126 ou 121? 121. Você já recitou esse salmo alguma vez ou não? É muito conhecido, é um clássico. Então vamos lá no Salmo 121. Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. Olha o que está falando. É certo. A provisão do Senhor é certa. É certo que não dormita, nem dorme, o verso 4. É certo que nem dormita, nem dorme o guarda de Israel. Verso 5. O Senhor é quem te guarda, que guarda você. O Senhor é a sombra à sua direita. De dia não lhe fará mal o sol, nem de noite a lua. O Senhor guardará você de todo o mal. O Senhor guardará você de todo mal, guardará a sua alma. O Senhor guardará a sua saída e a sua entrada, desde agora para sempre. Senhor, graças nós te damos. Nós somos abençoados porque nós temos a tua palavra. Ela é guia, ela é suporte para as nossas vidas, para nós, ó Deus, trilharmos esse caminho, essa jornada cheia de perigos, cheia de vacilos, cheia, Senhor, de dificuldades. E a tua palavra, Senhor, é de muita valia. Que o Senhor fale conosco nessa noite. Usa a minha vida no nome de Jesus. Amém. De onde me virá o socorro? Irmãos, este salmo, como os salmos 120 até o 134, eles fazem parte da coletânea dos salmos de romagem, de romaria, aquela ideia de romaria, de procissão, conhecido também como salmo das peregrinações. Alguns também falam os salmos de degraus. Os judeus, eles saíam de diversas partes da Palestina, dos lugares mais longínquos, subiam para Jerusalém, pelo menos uma vez por ano, por intermédio das festas judaicas, de Pentecostes, de Páscoa, dos tabernáculos. E essas jornadas, elas duravam dias, duravam noites a fio pelos desertos. E estes homens, eles saíam, em bandos, em carruagem, para se apresentar a Deus em Sião. E eles entoavam estes salmos, esses salmos de romagem, porque eles ajudavam a eles chegarem em Jerusalém para se apresentar a Deus em Sião. E falam de muitas experiências vividas pelo autor desses salmos. Então, os judeus, eles entoavam, por causa dos perigos. E este salmo, de número 121, é um clássico, como eu falei aqui. E o autor, ele já começa dizendo assim: de onde me virá o socorro? O socorro porque eles corriam risco ali naquelas estradas, nos desertos, indo em direção a Jerusalém. Em determinados pontos existiam, em pontos estratégicos, ladrões e salteadores durante essa caminhada e os atacavam. Também o ataque de animais selvagens, como ursos, como leões. E ainda o sol escaldante, imagine o sol da Palestina, irmãos. Sol escaldante de 50 graus. Por isso que o autor diz assim: o sol não te molestará de dia, nem o frio congelante da noite.
E se isso não fosse suficiente, ainda existiam os perigos físicos da estrada por si só. Não era uma John Boy dessa que você vê com toda facilidade um corredor desse. Eram caminhos cheios de pedra. Eram caminhos difíceis. A cidade de Jerusalém estava situada sobre os montes de Sião. Então tinha as subidas íngremes, caminhos apertados, cordilheiras para chegar até Jerusalém. Por isso vem, de onde me virá o socorro? De onde me virá o socorro se existem ladrões e salteadores para me devorar? De onde me virá o socorro se existem ursos, se existem leões para me capturar, para me devorar? De onde me virá o socorro se durante o dia o sol é escaldante, irmãos, para minar as minhas forças? De onde me virá o socorro se à noite existe um frio congelante para me paralisar? De onde me virá o socorro? Dos perigos da estrada por si só, naquelas montanhas íngremes. É por isso que ele eleva os olhos dele para os montes. De onde me virá o socorro? Ah, irmãos, o nosso socorro virá sempre do nosso Deus. Talvez você não esteja correndo perigo de ladrões e de salteadores. Muito menos você não está sendo atacado por nenhum leão. Ou então o sol. Graças a Deus o sol aqui é uma média de 30 graus, de 32 graus, e a temperatura não chega a zero. Então nós não corremos esses perigos. Mas é bem certo, irmãos, que nessa caminhada da vida, onde nós passamos, há momentos que nós nos encontramos sem saída. Há momentos, irmãos, que nós encontramos janelas fechadas, portas que não se abrem. Há momentos na nossa vida que nós encontramos enfermos e não há diagnóstico. É pressão no casamento, é pressão com um filho que se perdeu, um filho que está nas drogas, é pressão no casamento, é pressão onde as finanças se acabam e você busca um socorro de um lado e para o outro, e você não vê saída, e você se encontra num beco sem saída, e aí você pode gritar: de onde me virá o socorro? Talvez você chegou assim hoje, nessa noite, gritando um grito de socorro. De onde me virá o socorro? E é sobre isso, nessa noite, que eu gostaria de falar com você. Irmãos, nós somos o povo mais abençoado dessa terra. Sabe por quê? Porque eu e você, nós somos expostos à palavra de Deus. Nós temos a palavra de Deus como bússola. Nós temos a palavra de Deus que nos sustenta nos momentos de peregrinações, porque eu e você, assim como este povo, nós estamos peregrinando, não na Jerusalém da lei de Israel, mas nós estamos em busca da nova Jerusalém. E os perigos são iminentes, pressões de todos os lados. E que você, nesse momento, que você abra o seu coração, porque essa palavra ela pode abençoar você, para que você possa prosseguir, para que você não venha desistir. O Salmo de número 84 diz que todos eles se apresentavam a Sião, ninguém desistia, porque o Senhor era o socorro deles. Então eu quero tratar sobre essa noite, de onde me virá o socorro. E a primeira coisa que eu vejo aqui, que o autor destes salmos escreveu, e que esses peregrinos, eles olhavam para as dificuldades, eles olhavam para as pressões que eles estavam sofrendo, mas o socorro deles sempre vinha do Senhor. E que Senhor, pastor Gerry? O Senhor que fez os céus e a terra. É o Senhor que deu ordem ao caos que era o mundo. Que pela sua palavra, Ele trouxe a existência. Ele criou os céus e a terra. Ele é Senhor. Por isso que o teu socorro sempre virá dEle. Não é pela tua força, não é pelo teu poder. E essa pandemia veio nos mostrar isso, irmãos. Que as economias mais poderosas desse mundo entraram em colapso. Que a ciência bateu a cabeça, está batendo até hoje para encontrar uma vacina para esse vírus. O desemprego está aí. Os recursos se acabaram. O pai de família muitas vezes não sabe o que fazer. Recorre socorro de um familiar, recorre socorro de outro familiar, e não tem. E aí, nessa hora, de onde me virá o socorro? O socorro dos filhos vem do pai.
o Criador dos céus e a terra. Ele traz à existência as coisas que não existem. Então a porta vai se abrir, porque Ele vai fazer. Ele vai abrir a porta. Porque na verdade Ele é a porta. Os recursos vão ser providenciados por Ele. A justiça vai vir dEle. Então que você mantenha a sua calma, que você persevere nessa caminhada, porque os recursos, Ele é o nosso Senhor, Ele traz à existência coisas que não existem. Se preciso for, Ele abre um caminho no ermo, mas Ele quer te levar até a Nova Jerusalém. Você está entendendo essa palavra? Que o socorro não vai vir dos teus recursos. Você já está batendo cabeça de todas as formas. Mas que você possa permanecer firme e fiel e não desista dessa caminhada, porque Ele é o Deus que abre, se preciso, o mar vermelho. Ele é o Deus que tem o controle da natureza. O salmista no Salmo 46, se a mídia puder projetar aí, o Salmo de número 46, Ele é o nosso socorro, irmão, bem presente no momento da angústia. Não é isso que fala? Olha aí, Deus é o nosso refúgio. Você pode recitar comigo? Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro, bem presente no momento da ansiedade. Então lance essa ansiedade aos pés da cruz. Pelo que eu não temerei, ainda que os montes se abalem, ainda que as águas rugem e se perturbem, ainda que os montes sejam arrebatados para o meio dos mares, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Deus está no meio dela, eu não serei abalado. Então o teu socorro vai vir dele. O salmista no Salmo 30, no versículo 5, olha o que ele diz. Pastor Roberto sabe de cor. O choro dura mas a alegria vem ao amanhecer, porque Ele é o teu socorro, bem presente no momento da angústia. Então você pode descansar nele. Esses homens, eles criam piamente, por isso que todos eles chegavam. Medo de todos os lados, pressões de todos os lados, calor escaldante. Mas o Senhor os conduzia até Jerusalém para se apresentar a Deus e celebrar as festas. Porque é compromisso do Senhor para os seus filhos. Então confie nele. Ainda que os montes se abalem. Eu quero chamar a tua atenção nessa noite para você confiar nele. No nome de Jesus. Irmão, estou lendo um livro de T.D. Jakes chamado Esmagado. Alguém conhece esse livro? Eu comecei agora. Esmagado porque T.D. Jakes é um conferencista, é um pastor do Texas, é um empresário, um homem muito bem conhecido, e dado o momento da vida dele, a filha de 13 anos, irmãos, um pastor, um homem que cuida de milhares de ovelhas, a filha dele chega para ele assim, pai, e aí há aquele silêncio, pai, eu estou grávida, 13 anos, irmãos, e o diabo começa a soprar na vida dele, no ouvido dele. Como que você quer cuidar de pessoas? Como que você, que é um conferencista, traz palavras se você não cuida da sua própria casa, da sua própria filha? Ah, meu irmão, é pressão de todos os lados. E aí, é o Senhor que nesses momentos, Ele vem com socorro, porque Ele é misericordioso. Você pode ter recebido notícias ruins. Você pode estar passando por uma pressão terrível. Mas se você é filho, se você é filha, permaneça fiel, porque o socorro vai vir de onde você menos espera. O socorro vai vir dele, no nome de Jesus. Rapaz, pastor Alexandre, foi quarta-feira, eu estava numa pressão tão grande, pensando num milhão de coisas. Aí o pastor me manda um vídeo, e embaixo, kkkk, mas o pastor está tirando um com a minha cara, não é possível. E eu quero projetar esse vídeo hoje, pastor Alexandre. Esse vídeo fala um pouco do que é um pastor, meu irmão. Pressão. Se a mídia puder projetar esse vídeo aí para nós.
Tem Santa Ceia. Jurandir não quer nada com Jesus. Na terça eu tenho que levar minha esposa na consulta. Senhor, cura o pai do Fernando, a Jurema, a Leandra e a Laura. Esse mês a contribuição não tá legal. Senhor, abençoa o esposo da Valquíria. Senhor, liberta o filho da Luana. Preciso fazer uma caminhada. Tem culto no lar essa semana. Com vontade de tomar sorvete. Hoje é aniversário do Marcos. Preciso terminar de ver a Maria. Faltou o culto de novo. Tenho que ir na casa dos meus pais. Senhor, me dá uma palavra pro culto de amanhã. Me leva no dentista Acabou a comida amanhã. do cachorro. Qualquer hora eu vou ficar doido. Eita glória! Irmão, ore por esse homem aqui, ó. Para que ele permaneça com essa cabeçona inteligência. Irmão, o pastor Alexandre, quem anda com ele, rapaz, o pastor Alexandre é ligado no 220. Uma hora ele está pensando uma coisa, ele ora e está pensando outra, e esse homem dá conta de tudo. O que é isso? É a graça, é o socorro dele. Talvez nessa noite você não está pensando na maricota que não veio para o culto. Nem muito menos na Joana, que não quer nada com Jesus. Mas talvez você esteja passando por um vale. Sabe por quê? Porque tudo isso aqui, ó, desde o primeiro capítulo, desde o primeiro versículo até o versículo 8, isso aqui é vale. Isso aqui é sombra. Isso aqui é sombra. A caminhada é feita de vales, meu irmão. Mas o Senhor, Ele é o teu socorro bem presente nesses momentos de vale. Quando Abacuque, pressionado de todos os Deus mostrando em visão para Abacuque, eu vou enviar a nação da Babilônia, e Abacuque está vendo, parece um outdoor, a nação entrando e destruindo por causa do pecado, destruindo tudo e todos que vinham. Os ossos de Abacuque estremecem, mas ele diz assim: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que as vacas sejam arrebatadas do curral, eu me alegrarei no Deus da minha salvação, pois Ele firmará os meus pés como a da serva. Por quê? Porque Ele é o Senhor, o Criador dos céus e da terra. Por isso se alegre nele, porque o socorro vai vir dele. No nome de Jesus, você pode dar um glória a Deus? Dois, de onde me virá o socorro? O meu socorro virá do Senhor, porque no Senhor não há sombra de dúvida. Ele é uma rocha inabalável. Marcelo, o socorro vem do Senhor, porque Ele é uma rocha inabalável. O salmista começa assim: eleve os meus olhos para os montes. Por quê? Pelas pesquisas que eu fiz, as nações ímpias próximo de Jerusalém, os cananeus, eles acreditavam em deuses mais poderosos que existia nos montes, nas montanhas do que das planícies. Mas não eram deuses, Deus criador, mas era nos montes de Jerusalém, que lá estava o templo, e que no templo estava a arca da aliança, e a arca da aliança é a presença de Deus. Eles sacrificavam nos montes, mas esse salmista aqui, ele dizia que o socorro dele vinha de Jerusalém. Eles avistavam a cidade de Jerusalém a quilômetro de distância, porque a cidade de Jerusalém estava sobre os montes de Sião. Não eram os montes que estavam em lado, não eram os montes dos cananeus, mas o socorro vinha do Senhor. Dele não há variação de dúvida. Ele é uma rocha inabalável, e você pode se sustentar nele. Ele é uma rocha inabalável. Olha que ele diz assim: é certo que não dormita, o verso 4, é certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. Isso não tem sombra de dúvida, meu irmão. Não há variação de dúvida. 1 Reis, no capítulo 20, quando Israel impõe uma derrota esmagadora sobre Ben-Hadad, sobre o rei da Síria, 32 nações em colisão contra Israel, contra Samaria.
E Deus dá uma grande vitória para Israel. E sabe o que é que o exército do rei da Síria falou? Aliás, os servos do rei da Síria, olha o que é que eles disseram para o rei Ben-Hadad. Os servos no verso 23, os servos de Ben-Hadad disseram, porque os servos do rei da Síria lhe disseram, seus deuses são deuses dos montes. Eles estavam falando para o Ben-Hadad aqui, para o rei da Síria, os servos dele. Seus deuses a respeito do Deus de Israel. Seus deuses são deuses dos montes. Por isso foram mais fortes do que nós. Mas pelejemos com eles em campo raso. É por certo, veremos se não somos muito mais fortes do que eles. Ah, meu irmão, Deus não está limitado a tempo. Deus não está limitado a espaço. Deus não está limitado a circunstância. Ele é Deus dos montes e Ele é Deus dos vales. O verso 28 diz o seguinte: e chegou o homem de Deus e falou ao rei de Israel e disse, assim diz o Senhor, enquanto os sírios disseram, o Senhor é Deus dos montes e não Deus dos vales, toda essa grande multidão entregarei nas tuas mãos, para que saibais que eu sou o Senhor. Em apenas um dia, Israel venceu 100.000 homens. Ele não está limitado aqui, ali. Foi Ele que te colocou nessa caminhada? Foi Ele que te sustentou lá no monte? Você está passando pelo vale? Ele te sustenta também. Ele fez o milagre, foi um câncer. Pode existir coisas piores aqui, Ele também é Deus. Se estava difícil lá atrás, Ele não te sustentou? Ele sustenta hoje aqui também. Porque em Deus não há variação de dúvida. Não há sombra de dúvida. Ele é o autor de Hebreus, no capítulo 3, no verso 6, diz assim, que Ele é o mesmo Deus. Ontem, hoje e eternamente. Então você pode confiar nele. Será que você pode dizer assim, então eu confio nele? Ele vai te conduzir nesse caminho, mas você precisa confiar nele. Quando Lázaro estava morto de 4 dias, meu irmão, Jesus esperou, foi 4 dias, porque Ele não é limitado a essas coisas. Ele ressuscita de um dia, Ele ressuscita de 3, Ele ressuscita de 4, para mostrar que Ele é Deus, e pode estar até fedendo, mas Ele coloca um cheiro novo. Ele pode colocar um cheiro novo no teu casamento. Ele pode colocar um cheiro novo na tua vida, no teu ministério. Ele quer que você chegue do outro lado, mas confie, porque Ele é uma rocha inabalável. Ele não tem variação de dúvidas. No nome de Jesus, confie nele. Meu irmão, eu estou pregando isso, porque eu já vivi isso. Uma noite fatídica. A médica chega para nós e diz assim, nós vamos ter que internar o Theo. E aí o Theo entra na internação, 21 dias. E exame aqui, e exame ali, e exame acolá. E o estado do Theo cada dia mais terrível. Você já sabe isso, talvez de cor. Mas eu quero aguçar a tua memória agora, o teu coração, para que você se volte para esse Deus, porque nele não há impossibilidade. E nós depositávamos a nossa confiança, ali, olha, agora vai vir esse exame, e talvez agora vai detectar. E o Theo com uma infecção terrível, só de diarreia, 18 diarreias por dia, vômito constantemente. E aí os médicos faziam o que precisava ser feito, e agora nós vamos fazer uma ressonância, e fazia ressonância e nada, agora nós vamos fazer uma tomografia e nada, e nós criávamos essa expectativa, até um dia em que a médica chegou para nós e falou assim,
o samaritano e eu, nós já gastamos todos os nossos recursos, tudo aquilo que eu tenho de medicina, colocamos diante do filho de vocês, e ele não reage, nós não sabemos o que fazer. E agora? E aí? Você vendo as forças do seu filho, tudo aquilo que você planejou, isso é vale, meu irmão. Isso é vale. O teu enxor, manchas pelo seu corpo. E aí, o que fazer diante de uma situação? Aí nós criamos uma expectativa, mas eu falei assim para a médica, você não sabe, mas eu sei em quem eu tenho crido, eu sei quem pode fazer alguma coisa. Mas nós criamos uma expectativa, irmãos, porque nós soubemos que tinha uma médica que fazia uma colonoscopia em criança, porque falaram, olha, nós podemos fazer uma colonoscopia, nós depositamos a nossa confiança nessa colonoscopia. Só uma médica que fazia essa colonoscopia aqui em Campinas, e ela estava onde? Na Europa. E aí? Mas dado um momento, passando férias, a doutora, ela pousa em Campinas, no aeroporto de Viracopos. E aí, nos atiramos para lá, para o consultório dela. Fazer essa colonoscopia, e faz essa colonoscopia, e lá vem ela no corredor, senta aqui, pai. E eu criei aquela expectativa tão grande, tão grande, tão grande. E aí ela diz assim, olha, não detectou nada. E aí, meu irmão, vendo a sua criança morrer, nós não vimos nada no exame. Então levamos o Theo tiramos o Theo compulsoriamente lá do samaritano, porque eles não podiam fazer nada. Queria deixar o nosso filho ali, morrer à míngua, e nós fomos para a Unicamp. Depositamos a nossa confiança. Se a Unicamp não descobrir, meu irmão, ninguém descobre. E reviraram o Theo de ponta cabeça, exame daqui, exame de lá, os mais sofisticados, e não encontraram nada, e o nosso filho morrendo. E sob a palavra de Deus, nós levamos o nosso filho para casa, numa direção de Deus. E lá, a febre que era de 3 em 3 horas, ao chegar na nossa casa, de 9 em 9 horas, e depois de 10 em 10 horas, e depois de 15, pastora Denise, vamos aguardar. Aí passou 16, 17, 18, 19, nunca mais a febre voltou, porque a nossa confiança é num Deus que é inabalável. O Theo está por aqui, de vez em quando ele acorda, que um dia ele vai querer até pegar o microfone do pastor Alexandre. Mas a nossa confiança está num Deus que é inabalável, meu irmão, e você pode confiar nele, no nome de Jesus. E terminando, de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, porque Ele é um Deus conosco. O Deus Emanuel, Ele está com você, Ele luta por você, Ele peleja por você, Ele vai com você. Olha o que diz aqui. Olha só, os perigos que esses homens corriam. Ele diz assim no verso 3, Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem guarda você. É certo que não dormita, o Senhor é quem guarda você. O Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia o sol não te molestará. Você está percebendo que o Senhor, Ele te guarda aqui. Ele não permite que os animais vão te tocar. Ele não permite que os ladrões vão assaltar você. É isso que Ele está falando, que Ele é um Deus Emanuel. Ele vai com você, Ele é por você, Ele está em você. Então confie nele, que esse Deus, Ele está grudado em você. Lance sobre Ele essa maldita ansiedade, meu irmão, que quer te paralisar. Ele vai com você. Ele vai tirando as pedras das estradas tortuosas de Jerusalém. Ele vai à sua frente, Ele é a tua sombra, Ele é a tua direita. Meu irmão, você sabe que é sombra, é um lugar que não tem luz. É um lugar de vale, que não tem luz. E Ele está falando que Ele é a
tua sombra à tua direita, porque Ele te sustenta com a mão direita. É pela destra que Ele te sustenta. Ele está do teu lado, Ele está atrás de você, Ele está na tua esquerda, Ele está na tua direita. Para ir. Por que isso? Porque Ele quer que você chegue. Para você não paralisar, para você não desanimar. Ah, meu irmão. Esse é o nosso Deus, que vai à nossa frente, que vai de todos os lados. É o Senhor quem te guarda. Todos os dias Ele estará conosco. Esteja você onde você estiver. E se eu subir aos céus, Ele lá está. E se eu fizer a minha cama lá na sepultura, também Ele vai estar. E se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo assim, a mão direita do Senhor vai te sustentar e te guiar. É promessa. Estes homens aqui, esses salmistas aqui, esses peregrinos, eles estão contando experiências de homens que escreveram este salmo. Eles passaram por tudo isso. Eles passaram pelos vales da sombra e da morte, mas o Senhor os conduziu até Jerusalém. Você está entendendo essa palavra? No nome de Jesus, quero terminar, pedir para que você fique de pé. Enquanto você fica de pé, eu quero pedir para que a mídia projete para mim Romanos no capítulo 8, no versículo 31 em diante. A espada do imperador, os leões, estavam chegando o rei nos judeus. E Paulo escreve Romanos para encorajar esses homens, para que eles não desistissem. E aí Paulo escreve para encorajar esses homens. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele de graça todas as coisas? Quem fará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus quem morreu, e mais, que ressuscitou e estará à direita de Deus e também intercede por nós. Prossiga, por favor. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, angústia, perseguição, ou fome, nudez, perigo ou espada? Como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo, eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura e nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor, porque Ele é conosco. Ele é o Deus Emanuel. Ele tem compromisso com você, com seus filhos. Ele tem compromisso com você. É por isso que ele diz assim no verso 7: o Senhor guardará você de todo mal, Ele guardará a tua alma. Ele não está apenas preocupado com as coisas externas, mas Ele está preocupado com a tua alma. E Ele é poderoso para guardar a tua alma. Aquele que não poupou seu próprio filho na cruz, pense nisso. Como Ele não nos dará com Jesus Cristo todas as coisas? Você entendeu? Todas as coisas. É Ele que vai com você. Porque Ele é Senhor, Criador dos céus e da terra. Porque nele não há variação de dúvida, Ele é uma rocha inabalável. E Ele é por você, Ele é com você, Ele está em você, Ele se move em você, e Ele vai conduzir quando você não conseguir mais. Ele vai te sustentar com a destra da mão dEle, para provar que Ele é Deus. Ele é Deus. Não temas, eu estou contigo.
não te apavores, porque eu sou o teu Deus. Fecha os teus olhos. O Senhor quer ser o seu socorro. A resposta certa para que você precisa. E assim te ajudar nessa caminhada. Tornar a sua caminhada mais suave. Mas para isso Ele quer ser o seu Senhor. E para ser o seu Senhor, nós precisamos confessar as nossas culpas, as nossas transgressões, os nossos pecados. E aí, quando você confessa, Ele vem com o perdão dEle, dissipando todo medo, todo mal, toda ansiedade. E aí você se torna filho. E aí Ele vai ser o seu pai, com compromisso com você. Mas eu estou falando de pessoas que ainda não têm o Senhor como seu Senhor. E para isso você precisa se achegar diante dele para você se tornar filho. Talvez você que esteja em casa me assistindo, talvez você esteja passando por um beco sem saída, mas Ele tem compromisso com os filhos. Com os filhos. Alguém aqui quer se tornar filho de Deus? Só há uma forma. Quando eu confesso com os meus lábios e com o coração que Jesus Cristo é Senhor e Salvador, Ele perdoa os meus pecados, mas para isso eu preciso confessar. Alguém aqui nessa noite? Não vou me delongar. Sei que está passando por um vale e nessa noite o Senhor falou com você, Ele quer ser o teu Pai. Não? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Então põe a mão no teu coração. Essa palavra, ela falou com você, eu não tenho dúvida disso. Não se esqueça, Ele é o teu socorro. Ele é a tua fortaleza, Ele é o teu baluarte. Senhor, nessa noite, nós nos alegramos, porque como eu falei aqui, Senhor, nós somos o povo mais abençoado dessa terra, porque nós temos a tua palavra, e é o Senhor quem nos conduz por essas trajetórias, e pessoas chegaram aqui nessa noite, Senhor, só pela graça, só pela misericórdia, Senhor, uma situação até muitas vezes recorrente com a família, no casamento, pressão de todos os lados. Senhor, ajuda, segura na mão deste, segura na mão desta, Senhor, providencia os recursos, Senhor, providencia a porta, Tu és a porta, Senhor, neste momento, Senhor, de portas fechadas, somente o Senhor, que é o nosso socorro bem presente, no momento da angústia, Senhor, vai à frente do Teu povo, dissipando todo o mal, toda a ansiedade, que nós possamos, assim como o salmista, elevar os nossos olhos para o Senhor, porque do Senhor vem a provisão. Que o meu irmão e que a minha irmã lance aos teus pés nessa noite medo, ansiedade, todos os embaraços, Senhor, que vem para minar a fé do teu povo, para que eles, oh Deus, não prossiga. Senhor, vai à frente, vai tirando as pedras. Tu és Tu és o nosso escudo, Tu és a nossa fortaleza, Tu és, Senhor, o Deus, o escudo, Senhor, que nos protege e nos livra de todo mal, e que o Teu povo possa sair daqui nessa noite, Senhor, sabendo que o Senhor é Deus, e sabendo que o Senhor é aquele que conduz o Teu povo, os Teus servos. Nessa noite assim eu oro e abençoo o Teu povo, no nome de Jesus. E você que entende, que entendeu essa palavra, diga obrigado, Jesus. Aleluia. Oh, aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a Ti me renderei. Se ao Teu lado estou, seguro em Tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor.
eu irei, pois eu sei que livre estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás.